seu nome, que é santo, meu Deus. Pedimos por cada um desses que está aqui nesse momento, aqueles que hão de chegar, aqueles que passarem também pela rua aí, que estejam ouvindo a palavra, que estejam ouvindo nossos louvores, que entrem nos ouvidos dessa pessoa e entendam que só o Senhor é Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor receba os nossos louvores em nome de Jesus. Amém.
Rei
Amém? Melhorou, né? Graças a Deus. O Salmo 121, assim diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor que fez o céu e a terra, o dono da terra, o dono de todas as coisas. Há um momento de grande dificuldade, de luta, que a gente tem tudo para ficar desesperado, perdidos sem saber o que fazer. Mas o salmista nos mostra uma solução. Se a gente seguir o exemplo dele, a gente vai encontrar a saída. No seu desespero, no momento de aperto, de invasão, momento de que os inimigos tentavam invadir a Israel, ele diz que ele levou os seus olhos para os montes, para o alto, confiando que o socorro dele vinha do alto e não da terra. Há um momento que a gente vê as coisas tão difíceis, parece que tudo e todos estão contra. Mas existe uma resposta que vem do alto. Salmo 20, versículo 7, o salmista diz: uns confiam em carro e o outro em cavalo, mas nós fazemos menção, nós confiamos no Senhor nosso Deus. Israel não tinha material bélico igual às outras nações. A Síria, por exemplo, era fortíssima. Maior número de soldados, tinha bastante carro, bastante cavalo. Isso ajudava muito em uma guerra, porque os soldados ficavam no campo de batalha. Eles não iam para casa e voltavam para a guerra. Eles ficavam no campo de batalha, acampavam. E os carros, os cavalos, eram o meio de transporte que tinha para levar mantimento, levar água. Israel não tinha tudo isso. Então por isso que ele diz: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. E quando o salmista diz que ele levava os seus olhos para os montes, muitos iam para os montes, lá em cima, fazer sacrifício. Hoje nós encontramos na Bíblia muito falar sobre bosque. Era lá em cima, na mata, as pessoas iam para lá fazer algum tipo de cerimônia, sacrifício. Mas ele disse: olha para lá, eu estou vendo lá, estou vendo inclusive muita gente lá
fazendo sacrifício, o seu cerimonial, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, porque eles se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Essa é a diferença. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por lutas, tribulação, mas nós estamos de pé. Isso é motivo suficiente que nós temos de glorificar o nome do Senhor, porque apesar das aflições desse tempo presente, desse século presente, nós estamos de pé, porque Deus nos socorre. O socorro, ele vem do Senhor. Ele é presente conosco durante 24 horas. Percebamos ou não, mas Ele está conosco, e é claro que nós percebemos, porque nós vemos a ação dEle, o mover do milagre dEle, no momento de angústia, quando nós clamamos pelo nome dEle. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele mostra a aflição dele, ele mostra a luta dele. A luta de Paulo foi uma luta tão grande que chegou um momento que ele disse que ele lutou com homens e com feras. Ele passava por luta por um período dentro da própria igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, por 14 anos, ele ficou sem o reconhecimento. Mas ele não deixou de pregar, ele não deixou de organizar a igreja por onde passava, não deixou de ganhar almas por isso. Ele custeou todo o seu ministério, as viagens. Mas há quem diz, mas ele foi sustentado pela igreja, por isso está lá em Filipenses, para a igreja de Filipe. Quando a igreja de Jerusalém passou por crise, ele parava a oferta lá, levava para os irmãos de Jerusalém. Às vezes, e tem que ser assim, nós precisamos seguir como o apóstolo Paulo, que seguiu o exemplo de Cristo. Por isso ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo esqueceu de si, se esvaziou para nos beneficiar. Ele abriu mão dos seus direitos de estar na sua glória, no seu reino, mas ele se despiu, ele se esvaziou, ele tomou a forma de homem, se fazendo homem, vivendo entre os homens, desceu até a terra para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna. Ele esqueceu de si, abriu mão do seu direito de Deus, de estar na glória. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele esqueceu de si. Ele cuidava da igreja, ele sofria pela igreja, assim como Cristo sofreu. E na sua luta, porque o que nós precisamos entender é que quando nós nos entregamos de corpo, alma e espírito, quando nós mergulhamos, nós não pensamos em receber aplausos. A nossa recompensa, ela vem do Senhor, nosso Deus, e no tempo determinado, no tempo certo, nós seremos bem recompensados. A nossa recompensa, ela não é aqui. A nossa recompensa é no futuro, é no porvir. E na sua aflição, nos perigos que Paulo corria, ao ponto de ser chicoteado, apedrejado, uma ocasião que ele foi dado como morto. Só deixaram ele que pensava que já estava morto. Ele sofreu tanto. Mas olha, o que é a responsabilidade, a convicção que a pessoa tem de ser enviado por Deus,
de ter a certeza para que nasceu, veio para quê. Que cada um de nós nascemos com um propósito de Deus. Deus determina, Deus traça para cada um de nós. E Paulo foi um desses. E como eu disse, foi ainda nessa semana, né, na quarta-feira, foi isso mesmo, né, que falava sobre Moisés, foi sendo preparado para ser um faraó, passou a conhecer toda a cultura do Egito, conhecia os projetos de tudo, sabia como comandar cada profissional na construção ali no Egito, entendia todos os projetos. Deus deixou ele se preparando, mas depois chamou ele, porque ele nasceu com o propósito de governar no deserto o povo de Israel. O faraó queria colocar ele no palácio do Egito, mas Deus queria ele governando o deserto. E nós precisamos estar onde Deus nos coloca. Não somos nós que vamos escolher o lugar para nós estarmos, mas vamos estar onde Deus ordenou para nós estarmos. Moisés foi chamado por Deus para ser um líder, para ser um governador no deserto. E Paulo, depois de ter se preparado e ter estudado na melhor escola, estudou aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época. Qual jovem da época não tinha o desejo no coração de se formar na escola de Gamaliel? Ele teve essa condição. Deus deixou. Mas quando Jesus chama ele ali na estrada de Damasco, e as pessoas começaram a ter medo dele, quando Jesus mandou ele lá ser levado na casa de Cornélio para orar por ele, para cair as escamas dos olhos. Que medo! Como que recebe agora aquele homem? Mas o que Deus falou, o que Jesus falou, esse é para mim um vaso escolhido. E Deus não escolhe assim na hora, não. Deus escolhe antes de nascer, antes de ser formado no ventre da mãe. Deus já escolheu e já projetou para aquela pessoa a maneira dela viver, o que era para ela fazer. E Paulo cumpriu bem o seu ministério, sempre confiando no Senhor. Assim como o salmista confiou, olhou para o alto, para o monte e viu que que o socorro vinha do Senhor, não era do monte. As pessoas iam buscar lá no monte o socorro. Ele disse: o meu vem do Senhor. É Deus que me socorre, é Ele que me livra. Nós não temos aqui na nossa nação a capacidade, pela lógica humana, que tem as outras nações, mas nós temos um Deus. Eu estou parafraseando agora, porque ele não falou isso, está em outro texto. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que é dono de tudo. E Ele pode suprir todas as nossas necessidades. É um momento que a gente pode ter vontade até de parar. Mas a ordem de Deus sempre foi seguir em frente para marchar. Deus não mandou ninguém parar. Mas nós temos esse desejo por fraqueza nossa. Nós temos fraqueza. A ordem de Deus é para marchar, para seguir em frente. Quem para não tem êxito. É para seguir em frente. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele sentia em aperto. Ele diz que
Ele se sentia em aperto, cercado pelos problemas, cercado pelos opositores, cercado por pessoas que eram contra tudo que ele pregava. E ele era um alvo para aquelas pessoas. Ele disse que por causa do amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias, a todo momento. Isso acontecia com ele a todo momento, buscava uma ocasião contra a vida dele, tentando ceifar a vida dele. E qual o mal que ele fazia? Proclamava o Evangelho de Cristo. E chegou um momento que ele se sentia apertado, cercado de ambos os lados. Ele não via mais saída. Ele não via saída olhando para os lados. Olhava para lá, para trás, não via saída. Para onde vou? No momento que nós também nos encontramos assim, para onde vou? E agora o que vou fazer? O que faço agora? Mas ele disse que quando ele se sentia em aperto, ele sentia o desejo de partir e estar com Cristo. Ele viu uma saída, porque o socorro ele está no alto, e partir para estar com Cristo é subir para a glória. Ele sentiu o desejo de partir e estar com Cristo. Era um desejo que ele tinha. Ele disse que ele sentia esse desejo de partir e estar com Cristo, porque era bem melhor partir e estar com Cristo do que permanecer aqui. Mas aí ele olha para a igreja e diz: mas por amor de vós, eu prefiro permanecer por um tempo na carne. Quer dizer, aqui nessa terra, mesmo padecendo, mesmo sofrendo, eu prefiro ainda ficar aqui por amor a vós, por amor ao ministério, pela responsabilidade, pela dedicação à igreja, pela sede e a paixão que ele tinha pelas almas, pelo desejo que o Espírito Santo havia colocado no coração dele. Ele prosseguia louvando e adorando a Deus no seu ministério, abrindo igrejas, batizando pessoas, lugares onde muitos não queriam ir, ele ia. Ele nunca teve fracasso no seu ministério, mesmo sofrendo oposição. Porque quando nós temos a responsabilidade, nos dedicamos à missão em que Cristo nos confiou, ele vai ser sempre bem sucedido em tudo que fizer. E Paulo, ele sendo muitas das vezes massacrado pelos homens, mas Deus sempre exaltou o apóstolo Paulo. Que esse exemplo sirva para todos nós, que possamos nos espelhar nesse grande apóstolo e acreditar que nós também podemos alcançar a nossa vitória, porque o Deus de Paulo não é o Deus dos montes. O Deus de Paulo, o Deus do salmista, é o Deus do alto, do mais alto. É o Deus que fez o céu e a terra. E não existe outro. Quando o salmista diz que é o Deus que fez o céu e a terra, só tem um que fez o céu e a terra. Nós podemos encontrar por aí vários deuses, mas nenhum deles fez nada. Nenhum deles fez absolutamente nada. Só tem um que fez o céu e a terra. O Senhor nosso Deus. Ele
como disse o profeta Elias no seu desafio. Quando ele venceu os profetas de Baal, ele disse: só o Senhor é Deus. Os outros são conversa fiada, mas só o Senhor é Deus. É o único capaz, o único que pode nos abençoar. É o único que tem para nós em Cristo Jesus vida e vida eterna. Esse é o nosso Deus, o qual nós possamos continuarmos seguindo, adorando, e sempre com essa palavra em nosso coração. É o Deus da nossa vitória. É o Deus que enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós, para derramar o teu sangue por nós, para remir os nossos pecados, como pecadores que somos. Ele nos remiu, nos perdoou e espera de nós agora o louvor, que é o mais perfeito louvor. O nosso louvor, ele agrada de tal maneira a Deus, melhor do que os anjos, que estão durante todo o tempo, 24 horas, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando nós adoramos, o louvor nosso é o louvor de sacrifício. É o louvor do sacerdote, que oferece a si mesmo como a vítima. É louvor de dor, é louvor de gemido, é louvor de choro, mas é louvor de amor, de fé e confiança no Deus da nossa vida eterna. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença em nosso meio. Obrigado, meu Pai querido, pelo mover do teu Espírito Santo em nossas vidas.
Pai querido, quero te pedir também que o Senhor nos abençoe agora, acampando ao nosso redor os seus anjos, levando de volta para nossas casas, e livrando do homem sanguinário, dos acidentes de todos os males deste mundo tenebroso. Nos conceda um final de noite de paz, um sono tranquilo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém. Mas rolou no chão querendo vir, viu?